Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje terça-feira, 19 de janeiro de 2021, data que pode marcar o inédito acesso do Cuiabá para o Campeonato Brasileiro da Série A. Exatamente isso, o Dourado hoje entra em campo pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B e dependendo do que acontecer no jogo que acontece um pouquinho antes, entre Botafogo de Ribeirão Preto e CSA, a equipe só vai precisar de uma vitória para garantir com 2 rodadas de antecedência o seu inédito acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. E nesse vídeo aqui nós vamos falar de toda essa matemática, o que o Cuiabá precisa fazer, né, a pontuação dele, como é que está também a pontuação da equipe do Paraná Clube que está brigando contra o rebaixamento. Vamos passar aí informações sobre desfalques, as escalações das equipes, enfim. Vamos fazer então, passar para vocês aí um raio-x desse jogo Paraná Clube e Cuiabá, jogo que acontece às 21h30 lá no Dorival de Brito, né? Então nós vamos começar falando da situação do Cuiabá na tabela de classificação, colocando aqui a tabela aqui na tela para vocês acompanharem. O Cuiabá é o terceiro colocado com 58 pontos, conforme vocês podem ver aí destacado. E o CSA, né, a equipe aí que pode atrapalhar seus planos nessa rodada, é o quinto colocado com 53 pontos, ou seja, no momento a diferença entre eles está em 5 pontos, né? 58 a 53, 5 pontos de diferença entre Cuiabá e CSA. O CSA entra em campo às 19h15 lá no estádio de Santa Cruz, em Ribeirão Preto, para encarar o ameaçado Botafogo, né? Assim como o Paraná também está seriamente ameaçado de rebaixamento, o Botafogo então nem se fala e pode ser rebaixado nessa rodada o Botafogo. Inclusive tem vídeo aqui já falando pré-jogo da 36ª rodada, onde eu explico toda essa matemática. Então, o que tem que acontecer nesse jogo aí a favor do Cuiabá? O Cuiabá tem que torcer para que o CSA não vença o Botafogo, né? Tem que haver vitória do Botafogo ou pelo menos um empate. Havendo um empate, o CSA iria a 54 pontos. Aí, um pouquinho mais tarde, às 21h30 lá em Curitiba, bastaria o Cuiabá vencer o seu jogo contra o Paraná Clube para chegar a 61 pontos. E aí, ele não poderia ser alcançado nem pelo CSA, nem pela Ponte Preta e nem pelo Operário. Porque o CSA chegando a 54 pontos, o máximo que ele chegaria depois seria aos 60 pontos, assim como Ponte Preta e Operário, que ainda teriam 3 jogos pela frente. E o Cuiabá, né, já ia ter 61 pontos e não poderia mais ser alcançado aí por essas equipes. Então o Cuiabá pode garantir o seu inédito acesso, né, equipe aí fundada no começo dos anos 2000, pode garantir o seu acesso de forma inédita para a Série A do Campeonato Brasileiro, e seria aí uma novidade, mais um representante do Centro-Oeste, né? O Centro-Oeste aí que está perigando perder o Goiás na Elite. Então o Cuiabá pode ser mais um representante aí da região Centro-Oeste na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Agora vamos falar um pouquinho da situação do Paraná Clube, né? O Paraná Clube que também tem muita coisa em disputa nesse jogo. Virando aqui a tabela, o Paraná Clube é o 18º colocado e assim como o seu adversário, como o Cuiabá, também vai estar de olho no jogo de Ribeirão Preto. Isso porque o Botafogo está apenas 2 pontos atrás. Se acontecer do Botafogo vencer o CSA, o Paraná Clube vai entrar em campo na penúltima colocação e numa situação assim já quase que desesperadora, né? Porque ele se tropeçar diante do Cuiabá já pode ser rebaixado no final de semana. Então o Paraná, ele tem 36 pontos, pode entrar em campo na 19ª colocação se o Botafogo vencer o CSA. Porém, se tudo der certo para o Paraná na rodada, ele pode deixar a zona de rebaixamento nessa rodada, né? O único que vai entrar em campo antes dele é o Figueirense. O Figueirense joga também nessa terça-feira, encara o CRB fora de casa. O Figueirense tem 39 pontos, né? E se o Figueirense tropeçar e o Paraná vencer, os dois times ficam com 39 pontos, porém o Paraná Clube já teria 10 vitórias, né? Então numa paulada só ele deixaria para trás o próprio Figueirense, o Náutico e o Vitória. Lembrando que Náutico e Vitória só vão entrar em campo na quarta-feira. O Náutico já pega o já rebaixado Oeste, enquanto que o Vitória joga fora de casa contra o Guarani, né? O Guarani aí que tem sofrido aí sérios desfalques. Então esse jogo também de hoje à noite vale muito, muito, muito para a equipe do Paraná Clube aí, para tentar evitar aí um rebaixamento que seria terrível para o clube. Bom, agora vamos falar das informações da partida em si, né? Vamos trazer informações sobre a partida dessa noite. Vamos começar falando aí sobre transmissão ao vivo, né? Quem que vai transmitir esse jogo ao vivo, esse jogo super importante entre Cuiabá e Paraná Clube. De acordo com o portal Globo Esporte,
o Sport TV e o Premier irão transmitir o jogo para todo o Brasil, né? Aqui no portal Globo Esporte não tem informação sobre bloqueio de praça, então a gente entende que no Sport TV esse jogo vai ser liberado também para Curitiba. A narração será do Júlio Oliveira, melhor dizendo, e os comentários do Sérgio Xavier, né? Então o torcedor aí poderá acompanhar pelo Sport TV e pelo Premier esse jogo aí que pode dar o acesso para a equipe do Cuiabá. Bom, com relação à escalação das equipes, né? Vamos começar pelo Paraná Clube. O técnico Márcio Coelho terá 2 desfalques, o zagueiro Fabrício e o meio atacante Thiago Alves. Eles estão suspensos, né? Então não poderão estar em campo. A provável escalação do tricolor deverá ser o Renan no gol, né? O Paulo Henrique, o Rafael Lima, o Felipe Maia, o Hurtado e o Jean Victor na defesa. O meio de campo deverá ter o Carl, o Igor Meritão e o Renan Bressan, né? Porque já tem o Renan goleiro, o Renan Bressan. E na frente, o Guilherme Biteco, o Juninho, Bruno Lopes e Gabriel Pires. Esse deverá ser a escalação do Paraná Clube, né? Renan no gol, Paulo Henrique, Rafael Lima, Felipe Maia e Jean Victor na defesa, Carl, Igor Militão e Renan Bressan no meio de campo, Guilherme Biteco, Bruno Lopes e Gabriel Pires no ataque. Já o Cuiabá, né, o Dourado, né, como é conhecido, ele tem uma baixa, mas é uma baixa muito importante, né? Depois de receber o 3º cartão amarelo na partida diante do Guarani, o atacante Elton, artilheiro da equipe, está fora da partida. Terá que cumprir suspensão justamente aí no jogo que pode garantir o acesso do Cuiabá para a primeira divisão. O técnico Alan Al deve escalar a equipe da seguinte maneira: o João Carlos no gol, a defesa formada pelo Lucas Ramon, Ednei, Anderson Conceição e Romário. O meio de campo terá o Auremir, o Rafael Gava e o Elvis. E na frente, Felipe Marques, Marcinho e Genisson. Esse o provável time do Cuiabá. A arbitragem para esse jogo virá do Rio de Janeiro, né? O árbitro será o Bruno Arleu de Araújo e ele terá como assistentes o Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e o Silbert Faria Siskin. O trio, como eu falei, é do Rio de Janeiro. Então, essas aí as informações pré-jogo, né? Sobre a partida entre Paraná Clube e Cuiabá. Jogo, como eu falei no começo, pode valer o acesso para a equipe do Cuiabá para a primeira divisão. E agora eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês acham que o Cuiabá vai garantir o acesso nesse jogo contra a equipe do Paraná Clube, deixa aqui nos comentários aqui a sua opinião, que eu estou muito curioso para saber. Então você coloca aqui nos comentários aí se você acha que a equipe do Cuiabá vai nesta terça-feira garantir o seu inédito acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, gente, então eram essas as informações que eu tinha para trazer para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até um próximo vídeo. Tem muita coisa ainda nessa terça-feira, hein? Fique ligado. Valeu!